Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Shelach, que significa envia. Essa Parashá tem um paralelo lá em Hebreus capítulo 3, do verso 7 até o capítulo 4, verso 11, onde várias coisas estão sendo ditas ali e que são muito interessantes, mas eu já falei sobre essas coisas no nosso vídeo, né? Que já foi ao ar, inclusive. Então, se os irmãos têm alguma dúvida, eu gostaria que essas dúvidas pudessem ser tiradas agora, porque depois nós já vamos partir para um outro assunto. Tem alguém com alguma dúvida daquilo que foi falado lá no nosso vídeo? Parece que eu tive uma pergunta, né, do Ramon, e ele falou sobre um dos versos lá que estão naquele texto de Hebreus, não é isso? Então, vamos ver se o Ramon faz a pergunta, né, para a gente poder tirar essa pergunta, tirar essa dúvida dele, né? Com certeza. A minha pergunta é no capítulo 3, né? Sim. Onde o escritor, o autor, está falando sobre as honras da casa, né? E do construtor. E aqui nós estamos vendo que a minha dúvida foi justamente sobre do verso 3 ao 4, para mim. Que aqui o escritor fala sobre Yeshua merecer mais honra do que Moshe, né? Porque ele elogia Moshe pela sua fidelidade, mas também ele dá essa conotação a Yeshua, que merece as honras maior do que Moshe. E ele fala sobre o construtor da casa, né? Se o construtor não merece mais honras do que a própria casa. Sim. Então ele está fazendo um paralelo de Yeshua e de Moshe. E no verso 4 é justamente sobre a questão da questão que eu perguntei para o senhor sobre Deus ter construído todas as coisas. Aí a minha pergunta foi para você sobre se Deus, na raiz da palavra é Elohim, né? Isso. E no meu entendimento isso aqui acrescenta Yeshua. Sim. Foi essa a minha pergunta. Se Okay. as honras e as glórias têm que ser a Ele, né? Sim. Então vamos responder a pergunta do Ramon. A palavra lá em hebraico é Elohim. E Elohim, quando se refere ao Criador, está falando de Yeshua, porque nós sabemos que Yeshua criou todas as coisas. Então Yeshua realmente merece a honra e a glória por ser o construtor de todas as coisas. Tudo veio à existência a partir da palavra que saiu dos lábios dele. Portanto, essa dúvida a gente está esclarecendo agora, que a honra tem que ser dada a Yeshua mais do que a Moshe. Porque inclusive o próprio Moshe diz que iria aparecer alguém que seria maior do que ele. E essa pessoa que apareceu é Yeshua. E nós precisamos notar que o que Yeshua fez, Moshe não chegou nem perto. Ok? Porque os feitos de Yeshua são muito maiores do que os feitos de Moshe. Obviamente, como o próprio escritor aos Hebreus diz, Moshe tem o seu lugar. Mas o que Yeshua fez está muito além daquilo que Moshe chegou a realizar. Então, Moshe, por exemplo, não ressuscitou ninguém. Moshe não curou ninguém. Moshe não morreu e depois ressuscitou dentre os mortos para trazer salvação para nós. Então, a honra maior tem que ser dada a Yeshua. Inclusive, nesse capítulo de Hebreus, ele faz uma citação muito interessante, porque ele diz assim: portanto, diz o Espírito Santo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quem está falando a nossa geração, e desde que Yeshua foi assunto aos céus, é o Espírito Santo. Então, quando o escritor aos Hebreus diz, portanto, como diz o Espírito Santo,
Ele está colocando também o Espírito Santo como o porta-voz da nossa época. O Espírito Santo aqui é o Shaliach, é o enviado de Yeshua para cumprir uma missão. Então isso aqui é muito interessante, porque a Parashá se chama Shelach, envia. E nós vamos ver que 12 homens vão ser enviados para cumprir uma missão. E vão falhar. 10 vão falhar e 2 vão conseguir atingir a expectativa real do que havia acontecido. E aqui o Espírito Santo é enviado por Yeshua e ele até agora tem cumprido toda a expectativa do céu, fazendo com que inclusive as profecias que precisavam se cumprir, se cumpram. Ele tem sido o veículo, a pessoa responsável para que as profecias se cumpram. Não é só estar escrito. Alguém tem que preparar isso. Alguém tem que ser o responsável para fazer com que a profecia alcance o seu cumprimento num determinado momento e num determinado lugar na história. Os irmãos entendem como o escritor aos Hebreus aqui está mostrando para a gente, fazendo a relação com a Torá, mostrando que assim como os espias foram enviados, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, está sendo enviado. Os espias falharam, o Espírito Santo não falha. Então, isso tem uma relação muito profunda, porque o que o Espírito Santo está dizendo para a nossa geração, e já estava dizendo isso há 2000 anos atrás, é: se ouvires hoje a sua voz. Essa palavra hoje é muito interessante, porque todo dia é hoje. Ou seja, essa palavra ela é atemporal. Olha que coisa extraordinária. Então hoje, se ouvires a sua voz, a voz de quem? Do Espírito Santo está falando. Não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação do deserto. Se os irmãos pararem para raciocinar, nós ouvimos a leitura da Torá agora. A leitura da Torá nos mostrou as consequências, eu vou falar disso daqui a pouco, desse endurecimento do coração. Então, o Espírito Santo está dizendo através do escritor aos Hebreus: hoje, se você ouvir a voz, a minha voz, você não endurece seu coração e você vai ter vida. Se você endurecer o coração, você vai receber para você de presente a morte. Nossa, Rabino, misericórdia. Mas é verdade isso. Quantas pessoas têm endurecido o seu coração e dito assim: esse negócio não vale nada, melhor a gente viver a nossa vida. Nós temos visto os exemplos aí, as pessoas vivendo as suas vidas. Mais uma vez, a Bíblia fala, através da boca de Yeshua, que nos dias que antecederiam a vinda de Mashiach, as pessoas fariam tudo o que elas sempre fizeram. Casariam, dar-se em casamento, iam fazer compras, iam ficar tranquila, não tem problema nenhum com nada. E é o que está acontecendo hoje. Está tendo festa, o povo está indo para a festa. Está tendo churrasco, vai para churrasco. Está tendo um evento em tal lugar, eu vou para o evento. Mas buscar ao Senhor, não, está fora de moda. Para que a gente vai fazer isso hoje? Uma coisa que eu de vez em quando ouço, ele diz que ia voltar, já tem 2000 anos, até hoje não voltou. Você acha que ele vem? Você acha que ele vai ter coragem de vir nessa terra? Está falando sobre Yeshua, obviamente. Só que naquele tempo, ele veio como o cordeiro. Agora é como o leão. E um leão é bem diferente de um cordeiro. Naquela época espancaram ele. Agora ele vai abrir a boca e matar os seus inimigos. Então é bem diferente, irmãos. E as pessoas não estão acreditando nisso. Por isso,
o escritor aos Hebreus, ele diz assim, ó, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Qual é o repouso no qual nós vamos entrar? Na eternidade, lá no Olam Rabá. E tem gente que ainda diz que nós vamos para o céu. Não tem? Ah, tá cheio de, né? Esse pessoalzinho, vamos pular essa parte, né? Então ele diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Elohim vivente. As pessoas estão fazendo o quê? Escolhendo outra coisa. Quando nós formos para a Torá, eu vou te mostrar isso, as escolhas que determinam o futuro de cada um de nós. Irmãos, aqui o Espírito Santo está dando um alerta. Ele avisou através da mão do escritor aos Hebreus. Hoje ele continua avisando. Aí eu te faço uma pergunta. O pessoal está ouvindo? A resposta é? Não. Não quer ouvir. A escolha é não ouvir. A escolha é fazer aquilo que eu acho que é bom, aquilo que eu acho que é certo. O acho tomou o lugar da verdade. Então, por que nós estamos falando sobre isso de novo? Porque nós precisamos alertar-nos uns aos outros, para que a gente não caia nesse erro. O escritor diz assim, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, no tempo que se chama hoje. É para a gente falar isso um com o outro, todo dia. Para quê? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que o pecado faz, irmãos? Ele afasta o homem do eterno, afasta o homem de Yeshua e faz com que o seu coração fique endurecido, porque o pecado, ele é, no primeiro momento, muito bom. Não vamos dizer que o pecado é ruim, o pecado ele é muito bom, só que o final dele produz morte. Então, o escritor aos Hebreus está falando sobre isso de uma forma muito clara, né? E ele vem falando isso e vem repetindo, não endureça o coração, não endureça o coração. E aí, irmãos, ele diz assim, o capítulo 4, verso 11, ele diz assim, procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, aquela geração vai morrer e não vai entrar no repouso do Senhor, que era a terra prometida. E aí vem aquela pergunta, você quer herdar aquilo que o Senhor tem para você? Tem que obedecer, não adianta, não tem outra prerrogativa, irmãos, não adianta a gente querer dar algo sem que haja obediência. Então, esses textos são muito claros para nós, e eu encontrei algumas coisas aqui que eu gostaria de dividir com os irmãos, que eu acho que são muito, muito interessantes. Eu queria falar com os irmãos primeiro sobre a postura dos príncipes. Quem eram aqueles homens? Eram líderes da nação. Os líderes, a gente acha que um líder é uma pessoa preparada, uma pessoa curada, uma pessoa restaurada. Eles tinham acesso a Moshe, não é verdade, Rebece? Estávamos comentando isso na hora do almoço, tinham acesso a Moshe, a Aharon, viram a glória do Senhor, mas cometeram o maior erro das suas vidas. A palavra Shelah, quando você pega essa palavra e você muda ela, você inverte a palavra, ela dá halash,
que significa fraco. Aqueles espiões que foram enviados, entre eles tinha gente fraca. Gente com um caráter duvidoso. Rabino, mas eles não eram todos homens de Deus? Deveriam ser. Deveriam ser por causa da liderança que eles carregavam. Mas não eram. E uma coisa interessante, que a tradição judaica diz o seguinte: por que Moshe disse assim, vejam os frutos que tem na terra e tragam para cá? A tradição judaica diz uma coisa muito interessante. Ela diz assim, que era para que eles fossem procurar na terra, que eles iam achar o fruto da árvore da vida, se essa terra já estivesse na época do Mashiach. O que significa isso? Significa que eles achavam que ali eles já iam entrar na era messiânica. Moshe tinha a esperança disso acontecer. E se eles achassem o fruto da árvore da vida lá, eles deveriam então trazer para que Moshe então tivesse a oportunidade de entrar na terra prometida. A tradição fala isso. Então os irmãos veem que eles trouxeram 3 frutos: uva, figo e romã. Segundo alguns dizem, né, o fruto que estava presente lá no jardim do Éden, que é descrito em Gênesis e que está aqui, é o figo. E que Adão pegou as folhas da figueira junto com Rava para poder se cobrir. Então veja que esse fruto ele está ligado com o Gan Eden, mas ele não é o fruto da árvore da vida que foi esperado encontrar lá. Então, quando eles foram enviados para lá, eles não acharam esse fruto. E uma das coisas que a gente fica pensando é o seguinte: puxa vida, quando Moshe escolheu esses homens para mandar, será que esses homens não sabiam a importância da missão que eles tinham? Porque eles chegaram lá, irmãos, e eles começaram a ver determinadas coisas, e isso corrompeu a alma deles, a fé deles. E aí, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Você dá mais valor para a aparência ou para a promessa do Eterno? Promessa. A resposta certa deveria ser a promessa. Mas e na prática, como é que é? Na prática a gente começa a tremer. Ai, porque não vai dar, não vai acontecer porque eu vou morrer. O que vai acontecer se eu vou perder tudo? Na teoria, isso é muito interessante. Então, nós começamos a imaginar o seguinte: por que aqueles homens não resistiram às visões que eles tiveram na Terra Prometida? Por quê? Porque lá, irmãos, eles tiveram a oportunidade de ver a terra de norte a sul. Inclusive, é dito para eles entrarem pelo sul e para eles percorrerem a terra, para eles irem ver o que tinha. Eles falam que tinha um povo lá no norte. Então eles foram até o norte da terra prometida. Então quer dizer, eles percorreram a terra, e quando eles percorreram a terra, eles puderam ver tudo que tinha lá. E aí se corromperam com a visão que eles tiveram, porque eles viram algo que os deixou assustados. E para eles isso teve um impacto maior do que aquilo que eles tinham visto desde que eles estavam no Egito até aquele momento. Do que eu estou falando? De todos os milagres que eles viram acontecer. As 10 pragas do Egito,
o momento em que o povo sacrifica o cordeiro e eles saem, na morte dos primogênitos, eles saem de lá e enriquecem de um momento para o outro. Eles eram escravos, saem como um grande exército. Quando Moshe os lidera, o mar se abre. Quando os inimigos são mortos dentro do mar, quando cai maná, cai codornizes, um monte de coisa acontece. Tem uma coluna de fogo, uma nuvem. Tudo isso foi pouco, porque eles viram coisas que os assustaram. Ei, que raio de fé é essa? É uma pergunta, irmãos, porque nós estamos olhando aqui a atitude de 10 homens, que eu acho que eles deveriam ser homens maduros, de olhar para uma situação e falar assim: pera, eu sei o que eu vi, o que eu estou vendo, porque eu saí daqui, eu estou aqui na terra, mas aqui na fronteira, se eu olhar daqui, tem uma nuvem e tem uma coluna, será visto de longe. E eles se esqueceram de tudo isso. É memória fraca? O que acontece, irmãos? Por que nós somos assim? Por que nós valorizamos mais as vozes do inferno do que a voz da palavra do Eterno? Por isso o escritor aos Hebreus diz que nós devemos nos exortar uns aos outros todos os dias. Então tem que dar uma chacoalhada. Ei! Para quê? Para a gente não perder o rumo. Porque infelizmente, irmãos, o que aconteceu aqui era algo muito terrível. E em que época do ano foi isso? Números 13 e 20. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Era Shavuot. Era o tempo de colheita. Era o tempo que eles poderiam trazer grandes novidades, grandes informações, para que houvesse uma grande colheita na vida deles. Mas não foi isso o que aconteceu. Moshe dá as instruções para eles e ele fala: vai e veja a terra, qual ela é, se ela é boa ou se ela é má, se eles vivem em cidades abertas ou se em fortalezas, se ela é rica ou se ela é pobre, se tem árvores ou não. Por que Moshe está pedindo um relatório deste nível? Para confirmar tudo aquilo que o Senhor diz. E, só para constar aqui, a Parashá inicia com Lech Lecha, envia para ti. Não foi o Senhor que enviou os espias, foi Moshe. Está claro isso? O Senhor tinha alguma dúvida de que a terra era boa? Não, Ele criou. Ele sabia onde ele estava colocando o seu povo. Quando o Senhor dá uma promessa para alguém, ele não tem dúvida do que a pessoa vai receber. Quem fica em dúvida é a própria pessoa. E a gente ainda acha que o que nós vamos receber não está à altura daquilo que nós precisamos ou que sequer desejamos. E quando ele envia esse pessoal, ele envia com uma proposta que eu li aqui para vocês. E aí eles vão e chegam, irmãos, e veem tudo aquilo que é necessário. E aí, o que acontece depois disso? Alguém pode me dizer? O que acontece depois disso? Quando eles chegam já para dar o relatório. Qual é o relatório que eles dão? Vão morar pelo dedo. E o relatório começa como? Olha, a terra que nós vamos ver, ela emana leite e mel, a terra é boa. A terra tem tudo aquilo que você falou. Porém... E aí? E uma coisa, irmãos, que nós precisamos atentar aqui. Eles chegaram, eles estavam diante
de Moshe e de toda a congregação. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que toda a congregação tinha estrutura para ouvir aquilo que eles iriam falar? Não. E por que eles fizeram aquilo? Isso é uma pergunta, irmãos, porque eu estou querendo que a gente possa entrar fundo num assunto aqui que eu acho que é muito importante. Tá? Eu quero que você pare para pensar o seguinte: por que aqueles homens mudaram de opinião tão rapidamente, a fim de chegarem e dizerem tudo aquilo em meio à congregação? Porque eles poderiam ter chamado Moshe, Aaron e os anciãos dentro de uma tenda e dado o relatório para depois Moshe filtrar e entregar para a congregação. Posso colocar um pontinho? Por favor. Eu tenho uma opinião. Primeiro, eles não tinham unidade, esses 12. 2 estavam no mover e 10 em outro. Primeiro ponto. Porque quando você está em outro mover, quebra a unidade, né? E eles já sabiam que relato que ia dar. Eles conversaram entre si durante a volta para Moshe. É tanto que 2 não entrou na conversa. Eu creio que não. 2, Josué e Caleb ficou isolado porque estava em outro mover. E quando você está em outro mover, você fica chato para quem está na carne, porque você está muito espiritual, o outro está carnal. Então eles já vieram com o assunto, ó, vai matar nossa família toda, esses gigantes, nossos filhos vão morrer tudo, vai acabar com a nossa vida. E outra, esse Moshe e esse Arão não tem condições de levar a gente para a terra, porque o foco deles era Moshe e Arão é que vai levar a gente para a terra, não é o Eterno que vai levar. É claro que Moshe e Arão não tinha força para levar, não, é evidente, são os gigantes que tem lá. Então eu vejo que havia moveres diferentes e ele já estava com o coração cheio, só confessou que já estava com o coração cheio de algo negativo. Nem eles queriam entrar na terra mais. Então o que eles fizeram? Disseminaram para as famílias. Não vamos não, porque o negócio vai ficar feio. Então, irmãos, tem uma opinião dos sábios. A Rebete falou um negócio que é muito interessante, que tem uma opinião dos sábios de que se eles entram na terra, o Senhor iria colocar um rei sobre eles, porque já tinha sido dito isso. E se o Senhor coloca um rei, cada um deles perderia o seu cargo. Ou seja, se nós entrarmos na terra, nós vamos ficar sem a nossa liderança. Nós não vamos ter mais a fama que nós temos aqui no deserto. Então, uma das teorias é que isso foi feito porque eles estavam focados em quê? Na sua própria posição dentro da congregação. Eu sou um príncipe, eu sou líder aqui da minha tribo, e se eu entrar na terra, vai ter um rei e acabou para mim. O foco vai estar em quem? No rei e não em mim. Outra coisa, irmãos, eu gostaria de mostrar uma coisa para os irmãos. Esses 10 homens, como a Rebete disse, estavam andando na carne. Agora, como é possível, por favor, me ajude agora, como é possível se presenciar tanto milagre, tantos sinais, tantas maravilhas e continuar descrendo? Alguém tem uma resposta para me dar? Como é possível isso? Como? A não ser que o milagre para eles virou uma coisa natural, normal. Tem um milagre ali, legal, dá milagre, beleza, milagrinho. Aconteceu um negócio ali, você viu que milagre? Não, mas eu vi um outro aqui, agora. Mas isso aí já... Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Eles começaram a fazer aquilo que era celestial se tornar natural.
Nós temos que tomar cuidado com isso. Eles fizeram aquilo que é sagrado se tornar comum. Nada na Bíblia é comum. A nossa vida não é comum. As nossas orações não são comuns. Quando eu torno alguma coisa comum, eu estou dizendo o seguinte: eu estou colocando isso no mesmo plano do mundo. Ou seja, o que o mundo faz e o que eu faço não tem nenhuma diferença. Quando eles deram um relato, irmãos, eles então estavam dizendo o seguinte: olha, esse pessoal que mora lá é o pessoal que estão em cidades grandes e tem lá os filhos dos gigantes. E quando eles falaram isso, Caleb fez calar todo o povo perante Moshe e disse assim: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra elas. Caleb diz esta frase, e os homens interrompem Caleb e disse assim: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quando o homem de fé fala, aqui os incrédulos tentam calar o homem de fé. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Estamos tentando fazer calar a voz dos servos do Eterno. Irmãos, como essa paraxá é atual? Eu não sei se você tem visto nas redes sociais, mas isso aqui tem acontecido. Irmãos estão morrendo por aí porque são crentes. Se você for pregar em algum país do mundo aí, dependendo do país, eles partem para cima de você. Nos Estados Unidos, que dizem que é um país cristão, o pessoal está pregando no meio da rua e está apanhando. Agora eu faço uma pergunta para você. Isso aqui é ou não é atual? Vamos calar a boca desse povo que está falando sobre a palavra do Eterno. E olha, eles disseram o seguinte: esse povo é mais forte do que nós. Eles já se colocaram como derrotados. A boca fala do que está cheio no coração. Eles eram príncipes, mas se consideravam derrotados. Como pode? Outra coisa. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Vou parar só para fazer uma pergunta. Tinha gente viva na terra? Como é que a terra consome? Consumir é comer. Como é que a terra come os moradores se tinha gente lá? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles usaram uma palavra forte para poder impressionar o povo. Mas ninguém parou para pensar na palavra que eles disseram. Por favor, fale no microfone. Porque na realidade você está ouvindo da boca de líderes. Então, assim, para o povo, imagina uma mulher, um monte de criança, está esperando essa terra desde que saiu do Egito, confia naquele líder, confia naquele povo todo ali. De repente chega um líder e começa a falar tudo negativo e falar: ó, só tem gigante lá, nós não vamos conseguir. E aqui a palavra é mais forte do que nós. O Talmud fala que pode ser também mais forte do que ele, do que o Eterno. Do que o próprio Eterno. Os gigantes são mais fortes do que o próprio Eterno. Então não vai dar para a gente subir. Nós vamos morrer aqui nesse deserto. O Eterno falou: não, tudo bem. Vocês vão morrer aqui, vocês vão morrer mesmo. A boca vai falar e vai profetizar o que vai acontecer. Então, irmãos, agora eu queria chegar nesse ponto, né, que a Rebeca agora chegou, porque tudo que eles falaram, eles vão produzir duas coisas aqui. Primeiro, eles produzem para si, os 10, um decreto de morte. E se você pegar o texto da Torá, logo depois que esse relato termina, a Torá diz que os 10 morrem de uma praga na presença do Eterno, que eles disseram que era mais fraco do que os gigantes.
Então, por favor, preste atenção nisso. Isso aqui é muito sério que eu vou dizer. Eles falaram mal do Eterno. O Eterno os matou. Eu já falei para os irmãos, eu vou repetir aqui. Ninguém na Torá morreu de doença. A pessoa morre por causa de pecado. Por isso, uma das teorias é o seguinte: a pessoa morre e contrai enfermidade também por causa do pecado. Hoje a pessoa não morre instantaneamente, o Senhor ainda está tendo longanimidade. Lembra o que é longanimidade? É paciência esticada, estendida. Hoje o Senhor está tendo longanimidade, porque se fosse como nessa época aqui, a pessoa blasfemou do Senhor, já caía dura. O Senhor está dando oportunidade para as pessoas então hoje. Mais do que deu para esse povo aqui. Por quê? Porque eles viram coisas que nós não vimos. Eles participaram de coisas que nós não participamos. Quando os 10 mandamentos foram dados, eles ouviram a voz do Eterno. 2,5 milhões de pessoas presenciaram esse milagre. Então, eles tinham alguma desculpa para dizer assim: eu não sei quem é o Eterno, eu nunca ouvi falar dele. Nem meia desculpa. Então, a primeira coisa que eles atraíram sobre si foi um decreto de morte. Então eu quero ensinar uma coisa para os irmãos aqui, para o pessoal que está nos assistindo aqui pelo YouTube. Toda pessoa que fala mal de alguém, fala mal de algum líder, atrai sobre si um decreto de morte. Se não pedir perdão, se não se consertar, vai morrer. E a morte começa pelo espiritual. E depois ela vai se estendendo para a vida material da pessoa até que o Senhor vai consumi-la. Os irmãos entenderam isso? Então você que está me escutando agora, não fale mal de líder. Não fale mal de ninguém. Porque isso que está acontecendo aqui na Torá começou com Miriam, quando ela vai falar mal de Moshe. Se a irmã de Moshe pode falar mal dele, por que eu não posso? Ela ficou leprosa, ela só não morreu porque Moshe intercedeu por ela. Mas era para ela ter morrido, porque tocou no profeta. Isso é sério, irmãos, não é brincadeira. Isso é um princípio da Torá. E eu estou ensinando isso para vocês, para que ninguém aqui faça lashon hará, fale mal de ninguém, fale mal de qualquer nação. Por quê? Porque a pessoa fala mal e atrai sobre si um decreto de morte. E eu vou mostrar mais para vocês. A congregação ouviu aquilo. E a Torá diz assim: então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Imagina nas tendas o povo chorando. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moshe e contra Aarão. Se o líder, se os 10 líderes podem, por que nós não podemos? Os irmãos estão entendendo a cadeia? Miriam foi a primeira. Os 10 espiões murmuraram contra Moshe. Agora o povo murmura. Há uma cadeia. E nessa cadeia, eles agora vão começar a abrir a boca para falar besteira. Porque uma pessoa quando murmura, irmãos, o coração está cheio. E essa pessoa começa a abrir a boca e falar. E olha só, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Você quer morrer? É só pedir. Faz igual eles. É só pedir. Eles pediram para morrer no deserto. Quem dera nós tivéssemos morrido no Egito, não morreram. Ou nesse deserto. Aí o Senhor falou assim: opa, vocês estão aqui no deserto, não tem problema. Vou dar um jeito e vou matar vocês aqui. Rabino, mas como é que o senhor fala uma coisa dessa? Sim, irmãos. Quando uma pessoa começa a se rebelar contra o Todo-Poderoso,
É porque essa pessoa não quer mais saber de obedecer. E tem solução para desobediente? Não tem. Porque o desobediente, ele quebra todas as regras. E o que está acontecendo aqui? Eles dizem assim: e por que o Eterno nos traz a essa terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltar para o Egito? Eles não tinham sido libertos do Egito? Agora estão dizendo que é melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Isso aqui, irmãos, é rebelião aberta. Então, eu vou só fazer um link aqui, porque eu acho que isso aqui é muito importante, com a eternidade. Quando Hassatan começou a fazer uma rebelião e juntou os anjos, que depois se transformaram em demônios, qual foi a prerrogativa do Senhor? Ele não podia matá-los, porque eles são seres eternos, mas podia expulsá-los da eternidade. E aí ele expulsa eles do quinto céu, eles caem para o terceiro e vão para o inferno. E a partir desse momento, eles são agora uma congregação separada. Porque eles não deixam de ser uma congregação, eles se congregaram para fazer algo, para buscar algo juntos. Eles são uma congregação. E agora, essa congregação abre a boca para murmurar. Queria falar um pouquinho sobre murmuração. O que é murmuração? Lum, em hebraico, significa murmurar, vírgula, rebelar-se. Todo murmurador é um rebelde. Todo. Escute, é um ato de dar vazão a sentimentos de insatisfação, ira ou aborrecimento, mediante cochichos, numa posição hostis aos líderes do Eterno e à autoridade que lhes foi outorgada. A murmuração, ela é feita de duas formas. Ela é feita cochichando-se ou de forma aberta. Aqui ela foi feita de forma aberta. E aqui ela contaminou tudo e todos. Então, você vai ver que vai acontecer uma coisa terrível aqui, porque o Senhor vai chegar e vai dizer para Moshe assim: olha, vamos fazer o seguinte, sai da frente e me deixa, que eu vou matar todo esse povo aqui e vou fazer de você um novo povo. Mais uma vez isso está acontecendo, irmãos. O Senhor pergunta assim: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Irmãos, essa palavra aqui é de alguém que está insatisfeito. Rabino, mas isso não é o Eterno falando? É para você ver que até o Eterno fica insatisfeito por causa da rebeldia das pessoas. Mas ele não é amor? Mas ele também é justiça. Você acha que o Eterno não tem paciência? Ele tem, mas até a paciência dele se esgota. É aqui, ó, está escrito aqui no texto. Ele diz assim: olha, com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Que isso, irmãos? O Criador falando que vai matar o povo escolhido dele com uma peste, porque ele rejeitou esse povo. É brincadeira um negócio desse. Então, como eles chegaram nesse ponto? Com duas coisas: primeiro, incredulidade, e segundo, murmuração. Por isso, irmãos, nós não podemos de maneira alguma deixar de crer naquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós não podemos deixar de crer, nós temos que crer com todo o nosso coração, confiar
e esperar sempre que nós pisarmos nesse lugar, que o Senhor faça sinais e prodígios entre nós, para glorificar o nome dEle. Nós nunca podemos entrar aqui e falar assim, esse lugar é uma casa comum. Isso aqui é igual lá em casa. Não é não. Viu? Não é igual a sua casa não. Esquece sua casa. Isso aqui não é sua casa. Isso aqui é a casa do Senhor. Então a gente tem que vir para cá com respeito, com reverência, com temor e com tremor. Tem que entrar por essas portas com temor e tremor dentro do nosso coração. Para a gente não abrir a boca para falar bobagem aqui dentro. Misericórdia. Porque se aconteceu com eles, pode acontecer com qualquer um, irmãos. Apesar da longanimidade do Senhor. Apesar da paciência dele, até a paciência dele esgota. E você vê como esse texto aqui é forte, tá? Porque Moshe, logo depois que ouve tudo isso, Moshe vai argumentar e pedir misericórdia. Então, eu posso pôr um pontinho aqui? Na realidade, a gente vê que eles estão carnais, né? A gente sabe o que é carnal, você anda na carne mesmo, né? Você estava falando ontem. Porque quando você está cheio do Espírito, você jamais toma uma atitude dessa. Jamais. Só que com o passar do tempo, gente, né? Vamos colocar todos. Você começa a achar que, como você é líder, você começa a achar que a sua força está em você. Não está mais no eterno. Sua confiança. Vamos pôr o judaísmo. Eu uso kippah, eu uso talit, eu pego cintura, eu fico orando. Então ele começa a confiar que aquilo está elevando ele. Ele está muito cheio do Espírito, só porque ele está fazendo aquilo. Mas não é. Ele está confiando na carne ali, né? Na tradição. Na tradição. Mas se você não tem um tempo com o Espírito Santo de orar, ajoelhar, ler a palavra, jejuar, você não fica cheio. Sidur não enche ninguém não. Talit não enche ninguém não. Kippah não enche ninguém não. Nós precisamos dessa comunhão. Esses líderes aqui, com toda essa postura, eles estavam vazios do Espírito. Enquanto dois estava cheio, por que dois estava cheio? Porque vivia na tenda de Moshe, vivia do lado de Moshe ali, estava recebendo do Senhor ali, estava tendo contato com a espiritualidade. Os outros não, os outros é líder. Está mais assim, eu tenho que liderar, eu tenho que comandar, eu tenho que fazer. Mas perdeu o Espírito. Porque não era para estar acontecendo isso aqui. Não é possível que esses líderes aqui estão nesse nível de mover. Mas a gente entende isso, porque quando você caminha, vai caminhando, você vai esfriando. Ainda mais quando a gente caminha muito e tem muita traição, muita coisa que a gente já viu, você começa a esfriar. Você acha que, não, já está bom só isso. Mas não está bom, não está. A diferença na nossa vida é o Espírito Santo. Se a gente não tem o Espírito, acabou para nós. Nós entramos na carne. E é muito fácil entrar na carne. Né? É muito fácil. Pois não. Eu achei bastante interessante também o último versículo do capítulo 13, que ele fala assim, né? E ali vimos gente forte, filhos de gigantes, enfim, né? E nos consideramos a nossos olhos como gafanhotos, e assim eram aos olhos dele. Fazendo um paralelo com a palavra de ontem, porque eles foram como espia, eles foram espiar a terra. Eles não chegaram lá e se apresentaram, olha, nós somos ali, nós viemos aqui para olhar e vamos tomar a terra que vocês estão, né? Não, eles eram líderes e eles falaram que eles consideramos eles gigantes e nós nos consideramos como gafanhotos aos seus olhos. Sim. E eles nos consideram, mas eles nem viram. É assim, a mente de novo. Eles colocaram aquilo na cabeça. Eles estavam na carne e alimentaram aquilo e transmitiram aquilo. Uma fantasia. Uma fantasia. Aquilo não era verdade. E aquele povo que foi todo, que
né, todo o povo, que é muito claro, chorou, lamentou, e pediu a morte e tal, eles estavam no mesmo mover. Aí, e eu explicando hoje para Vinícius exatamente isso. É o meio em que você vive. Então, os outros, eles agiram diferente porque eles buscavam o eterno. Não, por isso, é tudo muito uma coisa ligada à outra, que lá no Apocalipse, né, vai um e vai ficar o outro, mas estão os dois no mesmo lugar, mas só se alimenta do reino aquele que quer se alimentar do reino. Perfeito. Estava tudo ali, mas eles viam como eles queriam ver, como o coração deles estava se alimentando. Essa situação é muito delicada para nós hoje. A gente não pode crer no que os nossos olhos veem. Quando bastante gente vem perguntar, é por causa da tribulação, e com tribulação, e sem tribulação, e aquela coisa. E eu olho e eu falo, gente, nós temos que crer que os do Senhor, Ele guarda. Com tribulação, sem tribulação, Ele está conosco. Com situação difícil, como o irmão falou ontem, é tudo uma coisa ligada na outra. Nós nos aproximamos mais. Então, existe a diferença. Todos nós estamos juntos aqui, mas o nosso coração é o eterno, sabe? Porque se a gente professa essa fé e utiliza e o kippá, e o véu, e o linguajar, mas no fundo a gente se considera gafanhoto? Não deveríamos. Deixa eu só pegar um gancho, que eu quero aproveitar, porque a Haftará disso vai para onde? Para Josué. Aí a Haftará fala do quê? De uma mulher prostituta que recebe os espias, esconde-os e diz assim: nós ouvimos o que o Senhor fez e nós estamos aqui todos morrendo de medo de vocês. Nós sabemos que essa terra foi entregue a vocês. Onde eu quero chegar? Aquela mulher não viu nenhum sinal, não esteve com eles, não participou de nada, mas só de ouvir ela, creu. Está escrito: bem-aventurados os que não ouviram e creram. Diferente dos espias que viram tudo e não creram. Então, esse paralelo é muito interessante, porque aquela mulher salva a família dela toda. E os espias matam não só os 10, mas toda uma geração, que é o que eu vou ler aqui para vocês agora. Eles mataram uma geração com as suas palavras. E aquela mulher salva a sua vida e da sua família com as suas palavras. A fé dela foi salvadora. A incredulidade deles foi mortal. Os irmãos entenderam isso? São dois paralelos, duas coisas diferentes que nós hoje precisamos parar para pensar. Gente, se eu não estou vendo nada, como o André acabou de falar, eu tenho que crer. Está escrito? Tá. Mas a Bíblia é um livro de fantasia. Como que um grande peixe vai engolir Jonas? Eu falei um dia para uma pessoa, falei: filho, deixa eu te explicar uma coisa. Se estivesse escrito na Bíblia que Iona engoliu vamos dizer, uma baleia, eu ia acreditar. Porque meu Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Os irmãos entenderam isso? Isso é emuná. Mas não é emuná, isso é bitachon, é a fé da fé. E aqui, essa mulher teve bitachon, e nós não estamos falando de uma crente, por favor, irmãos, eu quero enfatizar isso. Ela era uma prostituta famosa.
Se você pegar os escritos rabínicos, eles falam que as pessoas mais importantes daquela região iam visitá-la. E que ela sabia os segredos de todos eles. E quando aqueles homens chegaram, ela falou assim: quem são vocês? E eles se identificaram. Ela disse: eu vou esconder vocês. Porque eu sei que vocês não vieram aqui buscar os meus serviços. Vocês vieram aqui pedir proteção. Irmãos, a tradição rabínica mostra isso para a gente. Então nós temos que parar para pensar na amplitude dessa situação, a gravidade do que aqueles homens fizeram em matar uma geração toda. Antes do pastor Rodrigo fazer a pergunta, as nossas palavras ou podem trazer vida para a nossa família, ou podem matar até uma geração toda. Pastor Rodrigo, sua pergunta. Tá bom, Maria. Abi, só para nível de reflexão. O povo foi liberto do Egito e se organizou em tribos. O senhor concorda? Eles já eram tribos, né? Certo, então saiu 12. Vamos considerar assim. Os líderes escolhidos por Moshe, já que não foi interferência do Senhor, eram líderes de cada tribo e esses mesmos não conviviam com Moshe naquela questão atmosférica espiritual? Ou só acha que houve uma interferência, uma estratégia demoníaca para impedir essa visão deles? Para que eles possam chegar com esse espírito de derrota? Boa pergunta, viu? Boa pergunta, meu. Veja bem, eu acredito, na minha opinião, que aconteceu as duas coisas. Eu não sei se eles estavam tendo contato com Moshe, como Josué e Caleb, que viviam na tenda com Moshe. Entendeu? Então, aí tem um outro princípio. Me diga com quem andas, que eu direi quem és. Eles só participaram de tudo isso, tiveram essa experiência espiritual. Por quê? Porque eles andavam com Moshe e com Aharon. E óbvio que se a gente parar para pensar, o sucessor de Moshe, quem foi? Yehoshua. Por quê? Porque ele estava ao lado de Moshe o tempo todo. Então, quem é que morreu? Os outros 10, porque deveriam estar longe de Moshe. E, por estar longe, o que o diabo fez? Acessou eles e uniu a cabeça dos 10, para fazer com que eles entrassem numa rebelião e recebessem uma coroa de morte. Porque olha que interessante, morrem os 10 de uma vez, juntos, na presença do Eterno. Pois não. Escolha, Rabino, porque ninguém tocou eles de lá. Eles escolheram estar ali com Moshe. Eles queriam, a oportunidade era para todos. Andréia, mas é sempre a oportunidade para todos. Está tudo aberto para todos. O Senhor deixou aberto para todo mundo. Aqui é tudo aberto para todos. Aqueles que falam assim: eu vou andar mais perto do Rabino. Pode andar. Mas a escolha não é minha. A escolha é de vocês. Então, veja que esse princípio aqui é muito interessante, porque esse princípio, ele nos joga, nos remete a uma situação. A escolha que eu vou fazer. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar em tal lugar. Mas como eu faço para chegar em tal lugar? Aí você tem que escolher o caminho. Deixa eu dar um pontinho aqui. Eu fico achando, porque é difícil influenciar 10 pessoas. Há uma, duas, líderes que eu estou falando. Há uma, duas, três, tudo bem, mas 10. Eu creio que eles eram só líderes. Tipo assim, eu vou lá, e Moshe mandou me chamar, eu vou lá só para saber o que é a ordenança, para me passar para a minha tribo. Aí vai lá, sabe a ordenança e volta para casa. Então não era um contato espiritual. A gente pode vir aqui para a congregação só porque é Shabbat. É Shabbat, é Parashá.
tá? Só isso. Muito fácil a gente fazer isso. Mas a espiritualidade, eu estou entrando neste mover, eu quero esse mover. Eu sou como Josué, que eu quero sugar de Moshe tudo que ele tem. Eu quero a espiritualidade que tem naquela tenda. Ou eu vou lá só para receber o comando e passar para os meus a tribo lá. Porque não é possível que 10 homens que eram líderes foram influenciados e 2 não foram. E 2 não conseguiram influenciar os 10, porque a carne estava tão alta que os 2 não conseguiram influenciar. Sim. Por quê? Porque o mover deles era totalmente diferente. Sim. E talvez eles tinham até ciúmes de Yehoshua e Caleb por estar na tenda de Moshe. Porque o carnal ele entra num nível de inveja, ciúme, é um monte de coisa que entra, né? Mas assim, eu acho importante a gente parar para pensar sobre isso, porque houve uma influência muito grande para 10 morrer, né? Sendo líderes. Eu acredito que houve essa manifestação deles, né? Eles realmente decidiram, mas não foi só isso, irmãos. Eu andar com alguém. O que você quer daquela pessoa? Eu tive uma pessoa que foi aqui da congregação e ela queria o conhecimento que eu tinha. E ela pedia repetidamente: Rabino, entrega isso, Rabino, para a gente, entrega aquilo, Rabino, mostra isso para a gente, mostra aquilo. Eu dizia: não é tempo, não pode agora. Mas não queria o crescimento. Vou dar um exemplo para os irmãos. Um profeta chamado Elias. Ele teve um discípulo. O que aconteceu com esse homem? Quando foi para Elias ser tomado pelo Senhor, ele disse assim: o que você quer? Porque eu estou indo embora. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Eu quero o espiritual que você tem. Eu entendo, eu quero essa glória, eu quero esse mover, eu quero esse contato com o Eterno. Isso é ensinado, mas a pessoa tem que querer. O outro, Eliseu teve um discípulo, como é que era o nome dele? Geazi. Geazi estava caminhando bem, até que aparece Naamã. Aí o profeta faz o milagre, ele volta e fala assim: deixa eu entregar para você um presente. Não, pode ir embora, que não precisa. Vai embora. Aí Geazi cresce o olho no dinheiro e vai atrás. O Geazi não queria o espiritual. Geazi queria o material. Veja bem, o que eu tenho para dar para vocês? O espiritual. É o que eu tenho para dar, o conhecimento que eu tenho. Se você quiser, você é bem-vindo. Eu carrego uma unção. Se você quiser, você é bem-vindo para partilhar. Mas tem que escolher, tem que falar assim: eu quero isso, eu quero andar perto, eu quero ir junto. Nós tivemos, né, Rebeca, pessoas que caminharam conosco no passado e infelizmente se desviaram, mas eu tinha dois rapazes que andavam comigo, meu pai, e eu vi muitos milagres sendo feitos através das mãos desses dois, pela impartição da unção que nós fizemos. E sabe o que aconteceu? Foram seduzidos pelo diabo. Aí cai naquilo que o pastor falou: a sedução do diabo veio e levou-os. Hoje um morreu de overdose, o outro está desviado e não quer mais saber do Senhor. Mas porque foram atrás de algo que não era lícito. Então, nós estamos aqui mostrando para os irmãos que esses 10 homens, eles foram atrás de algo que não era lícito. E o Senhor falando com Moshe, quando Moshe fala com ele,
com o Senhor pedindo perdão, o Eterno fala assim, conforme a tua palavra lhe perdoarei. Porém, certamente como eu vivo, com a glória do Eterno encherá toda a terra, e que todos os homens que viram minha glória, meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram essas 10 vezes. Imagine alguém provocar o Todo-Poderoso 10 vezes. E não obedeceram a minha voz. A lei de provocar é desobediente. E a Torá diz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum deles que me provocaram haverá. Isso significa o quê? Vai morrer todo mundo no deserto. Acabou. Por isso, irmãos, eu estou falando para você da gravidade do Lashon Hara. Da gravidade. Misericórdia. Irmãos, tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Porque eu gostaria de encerrar esse assunto da Lashon Hara para que eu pudesse falar sobre uma outra coisa. Tem mais alguma pergunta a ser feita? Porque o Senhor vai matar eles, os 10, vai preservar Josué e Caleb, e por uma estranha coincidência, eles são de 2 tribos que estão presentes hoje, na atualidade, na história, Judá e Efraim. Judá falando do Israel moderno, e Efraim somos nós, as 10 tribos perdidas. Então, os únicos 2 que entraram na terra são aqueles ligados a essas 2 tribos. Olha que coincidência estranha, né, irmãos? Que coisa, né? Estranhíssima. Uma coisa linda que o Eterno fez é colocar debaixo de Efraim 10 tribos e de Judá 2. Olha outra coincidência estranha, né? Ou seja, ele matou aquela geração, mas as tribos continuaram vivas. Ou seja, não morreram as tribos. Então isso é muito, muito interessante para mostrar para a gente o seguinte, que o Eterno ele tem os seus meios de punir as pessoas e preservar o seu plano. O projeto do Senhor não acaba por conta de gente murmuradora. O projeto do Senhor não termina por causa de gente incompetente e desobediente. Ele tem os seus meios de fazer com que a obra dele vá adiante. Alguma pergunta, irmãos? Bom, se não tem nenhuma pergunta, então eu gostaria de ir lá para o final da Paraxá, tá? Eu quero falar sobre o Tzitzit, tá? Gostaria de falar sobre isso aí. Lá, deixa eu pegar a referência aqui para você, Números 15, do 37 ao 41. E falou o Eterno a Moshe dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul. E as franjas vos serão para quê? Vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Eterno e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e para que santos sejais ao vosso Elohim. Eu sou o Eterno vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Elohim. Eu sou o Eterno vosso Elohim. Então vamos aqui por partes. Primeiro, eu queria falar sobre o Tzitzit, né? Por que não tem um cordão azul aqui? Porque nós perdemos a cor original. Ninguém sabe qual é o azul original para colocar aqui. Então, para não fazer uma coisa errada, não se coloca o cordão azul. Ok? Então, até que se consiga achar a cor original, vai continuar desse jeito aqui. E olha que estão sendo feitas pesquisas, estão sendo
feitas buscas, entendeu? E eles têm feito alguns achados arqueológicos, mas até hoje ninguém tem certeza absoluta. E como não tem certeza absoluta, então nós não vamos colocar nada aqui diferente. Uma coisa interessante que são 5 nós e 8 fios, que dá 13. E a palavra tzitzit em hebraico, quando nós somamos as letras, dá 600. 600 mais 13, 613. Por isso ele faz uma referência aos mandamentos. Está claro isso? Então, o tzitzit é usado para que quando a gente olhar, a gente se lembre de ser obediente. Ok? Então, ele vai servir para isso. Isso está colocado aqui, que isso deve ser feito por todas as gerações. Ou seja, isso é um mandamento para o homem. Então, o homem, ele usa o talit katam, onde ele coloca o tzitzit, e o talit gadol, que é esse aqui, onde nós colocamos os tzitziot. Estão aqui. Tá? Então, nós usamos isso como uma forma de obediência e também como uma forma de nos identificarmos. Quando nós estamos andando com o kippah na cabeça e com os tzitziot, no talit katam, nós somos identificados como judeus. E às vezes as pessoas dizem assim, mas você não tem medo de andar assim? E a resposta que eu tenho dado é não tenho medo. Por quê? Porque quem me guarda é o Senhor. E se eu tiver que ser abordado e apanhar alguma coisa por causa da minha fé, eu vou fazer o quê? Né? É melhor ser por isso do que ser abordado como um ladrão, como um falsificador, como um mentiroso. Apanhar porque eu sigo Yeshua é uma coisa, apanhar por causa de pecado é outra. Então eu vejo que essas franjas, elas são parte importante na nossa vivência judaica. Nós precisamos usar isso nas nossas indumentárias, nas nossas roupas. Qual que é a importância disso lá na Brit Hadashah? Na Brit Hadashah, isso aqui aparece em vários versículos falando da orla dos vestidos. Então, teve uma mulher que quando Yeshua foi chamado por Jairo para ir ver a sua filha que estava enferma, ele estava com uma multidão caminhando. Uma mulher, quando viu Yeshua com um talit na rua, ela disse assim, a unção naquele homem está disponível, no rabino a unção está disponível, eu vou lá tocar nas franjas dele. Por que vai tocar na franja? Porque a unção do homem judeu está aqui. A unção está aqui no talit. Quer uma prova disso? Na Bíblia? Ou não precisa? Quer, né? Quando eles vão voltar para Elias vai ser levado aos céus num redemoinho, não tem carro de fogo, não tem cavalo, não tem nada disso, não tem. Tá? Ele subiu num redemoinho, os carros e cavalos separaram ele de Eliseu, aí o talit dele cai. Ele fica como herança para Eliseu. Eliseu então pega o talit dele, ele está andando, ele chega diante do Rio Jordão, fala assim, onde está o Deus de Elias? E com o talit ele divide o Rio Jordão. A unção estava no talit de Elias, que agora fazia parte da sua própria vida. Eliseu agora leva como herança esse talit. Os irmãos entenderam isso? Então a unção está aqui. Voltando para a mulher do fluxo de sangue. Quando aquela mulher vê Yeshua, então ela vai
tentar tocar em Yeshua, só que ela está impura. Todo mundo que ela tocar, teoricamente, estaria impuro. Ela vai, e como o tzitzit ele fica na altura da coxa, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, ela chega por trás de Yeshua e toca no tzitzit. Quando ela toca, a Bíblia diz que ela é instantaneamente curada. E Yeshua para e diz: opa, alguém me tocou. Os discípulos dizem assim: peraí, mestre, tem uma multidão aqui atrás, um monte de gente se acotovelando aqui, como assim alguém te tocou? Ele disse assim: saiu a unção de mim, o poder que está em mim saiu de mim, eu senti esse poder sair. E Yeshua certamente virou e perguntou assim: quem me tocou? E aí aquela mulher disse: fui eu, Senhor. E ela vai e explica o que havia acontecido. Ela estava enferma há quantos anos? 12 anos. Muita calma nessa hora. Segura essa informação. Segura. Aí essa mulher tocou Yeshua. Teoricamente Yeshua ficou impuro. Só que não. Ele continua indo para a casa de Jairo. E antes de chegar na casa de Jairo, o que acontece? Chega uma pessoa e diz assim: não importune mais o mestre, porque a tua filha morreu. E Yeshua fala: vamos lá. Yeshua entra na casa, está todo mundo chorando. E Yeshua diz assim: ela não morreu, ela apenas dorme. Todo mundo começa a rir de Yeshua e ele fala assim: vem sua família para cá e vamos resolver essa questão aqui. A menina está deitada e Yeshua pega o talite e coloca em cima dela e diz para ela: come, levanta-te. E a menina ressuscitou. A menina tinha quantos anos? 12 anos. Tem uma lição profética nisso aqui. Antes de curar a igreja, que é a menina de 12 anos, tem que curar Israel, que é aquela mulher que está com fluxo de sangue ainda. Enquanto Israel não for curado, a igreja não vai ser restaurada. Os irmãos entenderam isso? Duas mulheres, uma mulher já vivida, porém sangrando, quase morrendo, precisando de Yeshua para que ela fosse curada. Já tinha ido em todos os lugares e ninguém deu solução. Por quê? A solução está onde? Em Yeshua. Aleluia. E Jairo, que era rabino, ele vai, chama o rabino de Yeshua e fala assim: eu não posso fazer nada, meu rabino, me ajuda. Porque ele sabia quem era Yeshua. E quando Yeshua vai até a casa dele, a morte se transforma em vida. A tristeza foi trocada por festa. Aleluia. Tudo isso usando o quê? O talite. Irmão, isso é maravilhoso. Nós entendemos o poder e a autoridade que nós carregamos. E olhe que isso está relacionado à vida de cada um. Cada homem carrega uma unção diferenciada no seu talento. E os irmãos devem se lembrar que lá no livro do Apocalipse está escrito que Yeshua está assentado com um cavalo branco, com um manto sobre si, né? E o pessoal, na hora de fazer a tradução, eles pecaram. Porque eles colocaram na tradução assim: que está escrito no seu manto e na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Mas lá em hebraico está escrito assim, que está escrito no seu manto, sobre a sua coxa, porque Yeshua estava sentado e o talite estava sobre a coxa dele. Yeshua não tinha uma tatuagem.
Ok? Vamos derrubar isso aqui, vamos fazer direitinho, né? Do jeito que é. Yeshua não tem tatuagem, irmãos. Não pode tatuar, tá bom? Aí, no talit de Yeshua está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se Yeshua usa um talit, por que eu não vou usar? E no livro de Salmos está escrito que o Eterno tem um talit de luz. Isso significa, meus amados irmãos homens, que no Olam Rabá nós vamos ter um talit de luz. Aleluia! Oh, glória! Que bênção, irmãos! No microfone, por favor. Zacarias 8, 23 vai dizer... Sim. Você quer citar aí? Pode falar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que o Eterno está convosco. Aleluia. Os 10 de novo, né? Os 10 que erraram, agora 10. Agora 10 que vão pegar. Irmãos, eu quero até falar uma coisa para você que está gravando, que o Senhor possa fazer com que se cumpra na nossa vida isso. Que as pessoas venham das nações para poder receber a palavra do Senhor através da nossa vida, em nome de Yeshua, e que eles venham pegar no talit. Eu tive uma experiência dessa, porque eu estava numa igreja ministrando, e uma pastora, ela pegou e leu esse versículo, ela falou assim: esse versículo aqui é verdadeiro? Eu falei: é verdadeiro. Ela falou assim: o senhor falou agora, aí o senhor pregou e dizendo, o senhor disse que tem, o talit carrega uma unção. Eu falei: carrega. Ela falou assim: eu estou aqui com mais 9. Nós queremos pegar no seu talit, na franja do talit. O senhor deixa? Eu falei assim: ó, a pergunta é a seguinte: vocês sabem o que vai acontecer? Não. Mas vocês acham que vai acontecer alguma coisa? Eu creio que vai. Vocês têm coragem de pegar aqui? Ah, nós temos. Aí vieram, irmãos, 10 pessoas me rodearam e pegaram aqui nas franjas. 2, 4, 6, 8 e tinha em 2 dos sítios tinha mais uma pessoa, tinha 3 pessoas em cada um e 2 e mais 4 atrás de mim. Aí eles pegaram na franja, né, no tzitzit. Aí eu falei: todo mundo pegou? Pegou. Aí eu falei: então tá bom, irmãos, que em nome de Yeshua vocês recebam a unção que está nesse talit, os 10. Isso é uma experiência que eu tive, irmãos, para confirmar o que está escrito no versículo e para confirmar aquilo que aconteceu com Yeshua e com Eliseu. Então eu queria dizer para você que a Bíblia não é um conto de fadas. Tudo o que está aqui é verdadeiro. Eu queria ensinar para você uma última coisa antes de eu terminar essa paraxá. Quando um homem morre, uma das coisas que pode acontecer é que ele pode ser enrolado também no seu talit, só que um tzitzit, uma franja é cortada, para dizer o seguinte: ele não vai mais cumprir os mandamentos na eternidade. O tempo de cumprir mitzvah acabou. Ok? Vamos lembrar de um evento que aconteceu no livro de Samuel, quando Saul está perseguindo Davi, e Davi se esconde numa caverna. E quando Davi se esconde numa caverna, Saul, sem saber que Davi está escondido, ele vai lá se aliviar. E aí a Bíblia diz que Davi corta a orla do vestido de Saul. O que ele cortou? A franja, o tzitzit. Logo depois, quando Saul Davi sai da caverna e explica o que aconteceu. Quando Davi fez aquilo, o que Davi, na realidade, estava fazendo com ele? Ele matou. Não só espiritualmente, mas ele matou fisicamente Saul. Como assim, Rabino? Quando ele corta a franja do talit de Saul,
Logo depois, Saul vai para uma batalha e morre na batalha, não só ele como seus filhos. Então, o que eu queria mostrar para os irmãos é que quando Davi viu a oportunidade, ele não podia tocar no ungido, mas ele tocou no talite, porque ele sabia do significado disso aqui, que quando cortasse uma franja estava ligado com a morte. Os irmãos entenderam isso? Ele teve uma oportunidade, ele cortou a franja e Saul morreu. Então, só para você ter uma ideia de como isso funciona no mundo espiritual, como isso é intenso e é verdadeiro. Então, irmãos, quando nós estamos falando sobre essas questões do mundo espiritual, isso não é brincadeira. Por que você acha que quando nós fazemos a bênção sobre as nossas esposas, nós colocamos em cima delas o talite? Quando nós fazemos a bênção sobre os nossos filhos, nós pegamos e colocamos o talite. Por quê? Nós queremos dizer para eles: vocês estão debaixo dos meus cuidados. Eu sou responsável pela vida de vocês. Na hora do casamento, na rupá, se estende o talite sobre os noivos. O Eterno se responsabiliza pela vida daquele casal. Quando nós temos duas almas gêmeas se unindo, eles não estão se unindo só porque eles querem se unir, porque esse casamento antes foi feito nos céus, para depois acontecer na terra. Então tem um talite por cima, para simbolizar que o Eterno está cuidando deles. A roupa, Rabi, É. e o talite é o homem. Isso. Não, em cima da roupa tem o talite. Os irmãos entenderam isso? Então tudo isso, irmãos, tem um significado, tem muito mais coisa. Mas o que eu gostaria de passar para os irmãos agora é isso, é esse significado profético do talite, para que nós, quando olharmos para o talite, possamos entender isso. Então, quando alguém te questionar assim, por que você usa talite? Aí você vai falar assim, porque o meu pai usa. E Yeshua também usa. Está escrito. Então, se o pai usa e se Yeshua usa, por que nós não vamos usar? E vão questionar a gente por que está escrito na Bíblia. Então, nós temos que entender o porquê nós fazemos isso. Porque nós nos identificamos com o povo do Eterno. Porque até na nossa vestimenta nós imitamos o Eterno. Entendeu isso? Por isso que isso aqui é muito intenso, irmãos. Nós temos que compreender isso. Nós nos ligamos aos céus na nossa identidade. Entenda o que eu estou falando. Isso é muito, como o pessoal diz, é muito forte. Pois não. Porque na realidade o talite é um mandamento. Naquele momento que eu falei de talite, que não quer dizer que não vai usar, é porque é encher do Espírito, né? Claro. Acho que todo mundo. O contexto era outro. O contexto era outro. Mas o talite é um mandamento. Falou o Eterno a Moshe dizendo: fala aos filhos de Israel. Quer dizer, é um mandamento ao Shema o final dele é os tzitzit, né, que a gente fala todo o Shabbat, e é um mandamento, assim como os tefilins, também é um mandamento. Também é um mandamento. Né? Porque se falar assim, mas quem te falou que Yeshua usou um talite? Mas é claro que ele usou, porque se está aqui na Torá, ele não vai usar. Se o Eterno está mandando colocar franja, ele não vai usar. Então, Quem te falou que o manda de Elias era um talite? É claro, ele sendo judeu, ele vai cumprir o mandamento das bordas. Nas bordas tem as franjas. É evidente isso. Inclusive, irmãos, uma das coisas que os filmes erram é que quando eles fazem filme do século I, eles colocam eles com aquelas batas e só com a bata. Cadê o talite? Se é mandamento, por que eles não estavam usando? Isso é uma pergunta minha, irmãos. Por isso que a gente tem que olhar Hollywood e falar assim: Hollywood.
Podia chamar a gente para dar uma consultoria para esses filmes, né? Para ver se ajusta um pouquinho, né, esse negócio, porque é brincadeira. E em Israel, irmãos, em Israel, você vai estar em Jerusalém, você está andando, você vê aquele monte de homem de talit. Aí fala assim, por que esse povo está todo mundo andando com talit? Porque é mandamento. E a gente já viu em Nova York. Eu não estive em Nova York ainda, né, Rebeca? Ainda, mas nós vamos chegar lá. Eu não estive em Nova York ainda. Eu estava vendo um vídeo de um casal, o homem, a mulher, numa elegância assim, fora do normal. E o homem com um talit, andando em Nova York, desfilando. Falei assim, ei, glória, hein? Isso é que é, né? Aquela coisa assim, eu tenho orgulho de ser judeu. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, se orgulho é pecado, eu estou pecando porque eu também tenho orgulho de ser judeu. A Via Nova série agora está cumprindo com esses vestibulos. Já está? Já melhorou então, né? A consultoria já foi feita. Foi. Baruch Hashem. Mais uma pergunta, irmãos? Deixa eu só Vamos, mais uma. aqui que também é importante. A mezuzá é um mandamento. Nós aqui, da chamada, deveria todos ter uma mezuzá, é um mandamento colocar em casa. Sim. Né? Assim como o talit usa esse talit, definir a mezuzá é também um mandamento que também está no chamado, né? Sim. É por isso, irmãos, que isso é muito bom, porque cada vez que alguém chega aqui na congregação, e os irmãos são testemunhas do que eu vou dizer, em momento algum eu digo assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas nós damos o exemplo de como fazer. E como diz o profeta Zacarias, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu espero que cada um de nós aqui possamos cumprir as mitzvot da Torá com alegria, sem peso, naquela, né, bem, com bastante shalom, para que a cada mitzvah cumprida, possamos ser acrescentados daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Yeshua. Mais alguma coisa ou nós podemos terminar? Só O microfone, por favor. é para nós mulheres que a Halá está nessa paraxá também, 15, 20. Das primícias da vossa massa oferecereis uma Halá em oferta alçada. Uma oferta da eira, assim oferecereis. Halá, na realidade, era um pedaço, não um bolo menor, né, que era enviada para o sacerdote. Sim. Então, ela está aqui no 15, 20. Inclusive a ralá de ontem já acabou. A que eu recebi ontem já acabou, porque estava uma delícia. E eu quero falar para você que está nos assistindo aqui, que as irmãs aqui estão especialistas em fazer ralá. É cada uma mais bonita do que a outra. Eu vou me comprometer com você, uma hora dessa eu vou fazer algumas fotos e colocar, ou fazer um vídeo com o pessoal aqui, com as ralotas, para você poder matar a sua curiosidade. Tem ralá até com glitter, para vocês terem uma ideia. Uma delícia, uma bênção. Então, clica aí, faz um comentário para a gente, pedindo para a gente poder colocar a ralá aí para você poder ver, tá bom? E você que me acompanhou até agora, muito obrigado por estar conosco, que o Eterno abençoe sua vida e que em nome de Yeshua, toda sorte de bênçãos te alcance. Te vejo na próxima paraxá. Shalom, 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 toda rabá.